Insatisfeitos com os resultados das urnas, que deu vitória ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,90% dos votos, milhares de pessoas saíram às ruas nesta quarta-feira, no feriado do Dia dos Finados. Os manifestantes protestavam em frente a bases militares e em outros pontos isolados pelas cidades. No Rio de Janeiro, as manifestações começaram no início da manhã, em frente ao Comando Militar do Leste, sede regional do Exército, no centro. Vestidas de verde e amarelo, carregando bandeiras do Brasil e cartazes, as pessoas ocuparam toda a frente do prédio do CML e a maior parte da Avenida Presidente Vargas. Estamos aqui em frente ao Comando Militar do Leste pedindo socorro aos generais. O povo está fazendo o que pode. Estamos no limite! Socorro, senhor general! Em São Paulo, o ponto de encontro foi em frente ao Comando Militar do Sudeste, na região do Parque de Ibirapuera, na zona sul paulistana. A Polícia Militar informou que monitora o local com reforço e desvio do trânsito no entorno. Em Brasília, o ato ocorre em frente ao Quartel-General do Exército, no SMU, Setor Militar Urbano. As pessoas começaram a chegar na noite de segunda e muitos ficaram acampados por lá. A Polícia Militar disse que deve divulgar um boletim sobre as ocorrências, mas segundo os próprios participantes, tudo foi muito pacífico. Nós somos família e estamos aqui lutando pelo Brasil. Em Salvador, na Bahia, também teve uma concentração que sugere que os militares assumam o governo do país. Em Porto Alegre, manifestantes realizam atos nas imediações do quartel-general do Comando Militar do Sul, na rua 7 de setembro, no centro histórico. Mas enquanto as manifestações seguiam pacíficas em todas as partes do Brasil, na cidade de Mirassol, em São Paulo, um motorista de 28 anos foi preso em flagrante após atropelar bolsonaristas na rodovia Washington Luiz, cerca de 450 quilômetros da capital paulista. O fato ocorreu na tarde desta quarta. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas, segundo a polícia. Entre elas, 2 crianças atendidas na UPA do município. 2 policiais militares rodoviários também foram atingidos pelo veículo. Não há registros de mortes. As manifestações começaram ainda na madrugada, após o resultado do segundo turno, quando caminhoneiros em diversos pontos do Brasil fizeram um bloqueio das rodovias. O protesto dos caminhoneiros se estendeu durante toda a segunda e terça-feira, chegando ao pico de mais de 300 bloqueios pelo país, em 24 estados, incluindo o Distrito Federal. Após o discurso do ainda presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu na tarde desta terça-feira, 2 dias após o resultado das eleições, os protestos começaram a perder forças. Em seu discurso, Bolsonaro disse que as manifestações pacíficas serão bem-vindas. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Na quarta-feira, o número de bloqueios nas vias já havia caído significativamente, porém, ainda se tinham muitas interdições. O comprometimento no abastecimento de alimentos, remédios e gasolina preocupou. Os preços nos combustíveis tiveram que subir, pois em alguns postos de gasolina a falta de abastecimento já era real. Jair Bolsonaro chegou a publicar um segundo pronunciamento em suas redes sociais nesta quarta-feira, onde faz um apelo para a desobstrução das rodovias. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia.
Nesta quinta-feira, até o fechamento desta matéria, as rodovias federais têm 73 interdições e bloqueios, segundo o boletim da PRF, informado às 10 horas. A PRF ainda informou que 876 manifestações já foram desfeitas. As regiões que ainda possuem bloqueios são Acre, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com a PRF, 2,9 mil motoristas foram multados entre esta segunda e quarta-feira por bloquearem rodovias federais em todo o país. Em valores, o total das multas chega a 18 milhões. E as investigações sobre possíveis crimes cometidos pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, continua. Segundo o ofício, o inquérito deve apurar blitz realizadas pela corporação durante o segundo turno das eleições e a omissão em relação aos bloqueios em rodovias. O MPF diz que, se comprovada a omissão do diretor da PRF sobre o bloqueio nas vias federais, o caso pode ser considerado prevaricação. Além disso, Silvinei Vasquez, que declarou apoio a Bolsonaro na eleição, pode responder por crimes praticados por invasores de rodovias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou nesta quinta-feira que o resultado da urna é incontestável e que criminosos que atacavam o sistema eleitoral serão responsabilizados. Criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. Moraes deu a declaração durante a primeira sessão do TSE após a eleição do último domingo, na qual Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, derrotou o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Os milhares de brasileiros que foram às ruas nesta quarta-feira já se mobilizam para continuarem com os protestos. Segundo alguns manifestantes, a ordem é não parar. Com barracas, alimentos e vestidos de verde e amarelo, várias pessoas se instalaram em frente ao quartel-general do Exército de Brasília e em outras regiões. O objetivo do grupo é ficar acampado até que as Forças Armadas façam uma intervenção federal. Militares do Exército protegem as dependências do QG a fim de evitar qualquer tentativa de invasão.